de Deus para compartilhar com você na reflexão de 15 de junho, cuja leitura bíblica do dia em 1 João, capítulos 4 e 5, e 1º livro de Reis, capítulos 1 e 2. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo, 1 João, capítulo 1, 5, verso 13. Diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós vamos conversar sobre o propósito da mensagem bíblica, mas antes é importante eu pontuar aqui algo que nós não podemos ignorar, que é do efeito, a eficácia da palavra de Deus na nossa vida, em coisas práticas, tá? E aí eu quero começando a falar sobre o efeito da Bíblia no cérebro humano. Em entrevista sobre como estudar a Bíblia, Scott Lindsay comentava a respeito de impactante pesquisa científica do Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos. Isso é um videozinho que rodou, né? Um trecho dele por aí, esses anos, viralizou um pouco, talvez você já tenha assistido. Antes de falar disso, quero pontuar aqui alguns números sobre os americanos e a Bíblia. 9 entre 10 possuem uma Bíblia. 6 entre 10 dizem que leram a Bíblia em pelo menos uma ocasião. E menos de 40% leem a Bíblia pelo menos uma vez por semana. E aí, na pesquisa, os dados do estudo do Centro de Engajamento Bíblico vieram de mais de 40 mil americanos, de crianças com 8 anos de idade até anciãos com mais de 80 anos, através de pesquisas pela internet. Os pesquisadores apenas queriam ver como cristãos estavam reagindo às escrituras e saber o grau de envolvimento no que diz respeito à leitura. O estudo procurou descobrir se havia uma correlação entre se envolver com as escrituras a cada semana e menores probabilidades de se envolver em comportamentos como jogos de azar, apostas, pornografia, embriaguez, sexo fora do casamento. Só que a descoberta foi além. Além de descobrir se havia que veio ao ponto da pesquisa. Ler a Bíblia de 1 a 2 vezes por semana, até mesmo durante a pregação no culto, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da vida. Com a leitura 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa. Aconteceu como se fosse um batimento cardíaco. Bum, bum. Trouxe um leve reflexo sobre a vida do leitor. O efeito no cérebro, lembra da pesquisa, tá? Mas a profunda descoberta é que, quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, ao menos, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse um aumento gradual do impacto na sua vida. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Mas foi literalmente um salto quando nas 4 vezes por semana. Algo muda radicalmente. Que dirá meditar na palavra de Deus todos os dias? E que tipo de comportamento estava sendo afetado ali? O sentimento de solidão cai 30%, problemas com a raiva caem 32%,
Amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, etc., caem 40%. 57% menos chance de problemas com álcool. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. A pausa aqui é importante. Por que eu tenho sentido que a minha vida espiritual está esfriando? Porque eu percebo que eu não tenho crescido espiritualmente. Tá aí uma resposta. Voltando aqui. 61% menos chance de se envolver com pornografia. Isso é uma das razões que nos últimos 7 anos eu mergulhei cada vez mais na palavra de Deus. Foi uma ordem de Deus para mim, para que eu mantivesse a minha mente sadia. 68% menos chance de sexo fora do casamento. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Isso nos comportamentos negativos. E nos comportamentos positivos. Aumento no discipulado em 230%. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai ajudar a cuidar de outros, ensinar outros. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Então, ao nós recebermos a palavra de Deus, o nosso desejo precisa ser de que aquela porção, o textinho que eu escrevo quando eu compartilho a leitura, as referências da leitura do dia, que aquela porção da palavra produza em nós o fruto que o Senhor deseja, atingindo o resultado para o qual Ele a enviou. Se você congrega comigo, ou em alguma igreja que eu tenha pregado nos últimos anos, você me ouviu durante a oração inicial, e é isso que nem todo mundo que acompanha pela internet ouve, as pregações que são gravadas, porque essa parte da oração antes da leitura ela não é gravada. Eu entendo que é melhor orar antes mesmo da leitura, para que já a partir da leitura, tanto eu enquanto pregador, ou ali na hora professor, e os ouvintes, estejamos com o coração voltado exclusivamente para a palavra. E dos trechos do que eu comento na oração é exatamente isso, já me ouviu, de que o Senhor, que aquela palavra, nosso coração esteja aberto para receber daquela porção da forma como Deus a estava enviando para a nossa vida. Então, nós precisamos desejar isso. Deus a envia com propósito. Isaías 55, 10, 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, por exemplo, a reflexão, estou falando a respeito do propósito da mensagem bíblica. Mas ao longo da mensagem, pode ser que o Espírito Santo traga uma aplicação prática para cada um. Acontece isso regularmente. Coisas que eu nem esperava, depois eu ouço ou leio irmãos, pessoas comentando de que, olha, tal coisa, o Senhor falou comigo nisso. Você está entendendo? Então, Deus faz isso, de verdade. Você precisa crer nisso. Precisa crer nisso. E por que eu falo crer? Porque quando João ele diz aqui, estas coisas vos escrevi os que credes no nome do Filho de Deus. Aí diz para que
Então você precisa crer. Crer. Porque a palavra de Deus ela é operante naquele que crê. 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Ela também é frutífera sobre aquele que crê. Preste atenção. Colossenses 1, 3 a 6. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus, em verdade. Ela é proveitosa àqueles que creem. Hebreus 4, 1 e 2. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Por quê? Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra de Deus ela é útil ao que crê. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que tu tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olhando para o nosso contexto, nós vemos alguns objetivos específicos. Alguns versículos que João escreve. Escrevo, escrevi, escrevo. Por exemplo, um dos objetivos específicos é de termos alegria na comunhão com Deus e com os irmãos. Capítulo 1, versos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, é um processo. O que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Cristo é a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Um segundo objetivo específico, capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, é o objetivo de nós não nos acostumarmos com o pecado. Ele acabou de falar sobre se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Que não devemos dizer que não temos pecado, porque senão estamos o fazendo mentiroso. Aí no verso 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não se acostumar com o pecado. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Um objetivo específico. Outro objetivo específico é nos lembrar de importantes princípios. Versos 7 e 8 do capítulo 2. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo,
Ou seja, o que eu estou escrevendo, eu estou relembrando princípios anteriores. Mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele, em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Por que é antigo e é novo? É antigo porque é um ensino antigo, falando a respeito do amor. Mas, por que novo? Porque tinha uma nova profundidade, uma nova extensão e uma nova experiência, que ele estava explicando aqui. Um quarto objetivo específico é de encontrarmos perdão em Cristo Jesus, verso 12 do capítulo 2. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Um objetivo específico. Um quinto objetivo específico, versos 13 e 14, é de nos recordar que agora nós estamos em uma nova realidade. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Agora, vocês conhecem a Deus, o Eterno. Aí continua. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Opa, conseguimos vencer o maligno. Então, é uma nova realidade. Antes, era escravo do maligno. Agora, ele foi vencido. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Agora a nova realidade é de que nós fazemos parte da família de Deus. Se você depositou a sua fé em Jesus, se você acolheu Cristo no seu coração, se você se entregou ao Senhor, de fato, nasceu de novo, você é filho de Deus. Isso é algo que especificamente Deus está falando com alguém. Agora você é filho de Deus. Especificamente, o Senhor fala contigo. Um outro princípio aqui, né? Lembrando outro aspecto dessa realidade, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Então, ele fala isso, reforçando isso aos pais. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Que agora temos a palavra. Antes não tínhamos, mas agora temos. Essa é uma nova realidade. E por essa nova realidade nós vencemos o maligno. Então, recordando uma nova realidade, um sexto objetivo aqui é de avivar a verdade em nós, no capítulo 2, verso 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis. Você sabe. Eu não estou escrevendo para contar a verdade agora. Você já sabe a verdade. Mas porque é saber. Eu estou escrevendo porque você já sabe disso que eu estou falando. Eu estou reavivando na sua mente a verdade. É porque nenhuma mentira é da verdade. Reavivando a verdade. O sétimo aqui, objetivo, ele falando sobre por que ele escreveu, verso 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, ou seja, trazendo um alerta contra o engano. Então, sim, a mensagem bíblica, ela traz objetivos específicos, sim, claro. Dentro da realidade que o Senhor quer enviar para cada um. Mas, contudo, existe um propósito amplo de toda a Bíblia.
Inclusive João, que ele fala aqui no texto. Nós podemos ler a Bíblia para entender o que ela diz. Como a Bíblia é um livro histórico, humano, histórico no sentido de que fatos, como menções aqui bíblicas, são facilmente comprovadas olhando para a história, em livros de fatos. Você sabe disso. Então, nós precisamos estudar o texto no seu contexto, entender o que ela diz, olhando para trás, como foi lá, e saber o que estava acontecendo naquela época. Você vai entender o que ela diz. Tem todo um contexto aqui de 1 João, por exemplo, de que João ele era pastor, era bispo, sediado em Éfeso, e de Éfeso ele supervisionou as igrejas do Apocalipse, né? Vamos entrar daqui a alguns dias em Apocalipse, na meditação bíblica, e ele teria escrito a primeira epístola depois dele ter retornado da ilha de Patmos, quando ele teve a visão de Apocalipse. Há quem defenda isso. E que ele aqui nessa questão, ele estava direcionando alguns, especialmente no capítulo 2, direcionando para um grupo ali que ele havia conhecido, mas que isso conta a tradição, tá? Mas de que haviam se distanciado da fé, né? Mas que ele foi ali em busca dessas vidas, né? Conta-se isso na tradição. Então, é importante olhar para trás e saber o que estava acontecendo naquela época. É importante para entender o que ela diz. Tudo bem, não é problema isso. Nós podemos ler a Bíblia para que a Bíblia nos leia. E aí pega, né? Porque não é para tirar lições para outra pessoa. O fulano devia ouvir isso. Não. Mas é para que o nosso próprio coração seja revelado por Deus, a fim de nós sermos transformados à semelhança de Cristo. E dói. 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 Dói quando nós meditamos no nosso devocional e o Senhor mexe aqui dentro e você enxerga o seu pecado. Dói no ensino bíblico, na pregação, ouvir a verdade da palavra, a Bíblia nos lendo. Dói. Podemos também ler, meditar na palavra, receber da palavra, para ler a nossa história e o nosso tempo. Porque a Bíblia é atual. Você vê, os princípios são atuais, as práticas, muitas vezes, do ser humano, atualíssimas. Ela nos ensina para hoje. Vamos dizer assim. Ela nos dá um norte numa cosmovisão de como nós devemos enxergar o nosso momento que vivemos. Né? Ela pode também e deve ser meditada, absorvida, acolhida no coração, para nós entendermos quem a escreveu. Ou seja, nós conhecermos a Deus por aquilo que ele se revelou na palavra. Tá? Então, sim, tudo isso. Mas é aí que é a questão. Apesar desses elementos anteriores serem plausíveis, serem louváveis, mas essencialmente para nós conhecermos a Jesus Cristo. Porque todo o texto é sobre ele, aponta para ele, para a cruz,
para a mensagem da cruz, para o sacrifício de Jesus, o justo pelos injustos, aquele que morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, mas cujo túmulo está vazio, porque ele ressuscitou, subiu aos céus e enviou do seu Espírito para habitar em nós, para que agora nós tenhamos a sua vida em nós. E é isso que nós precisamos entender. É de que lembra que eu comentei recentemente, me lembro agora, talvez na doutrina, a doutrina dos apóstolos nos últimos dias, talvez tenha sido, que eu comentei de que no Antigo Testamento estava falando da preparação da vinda do Senhor, os evangelhos, a manifestação, em Atos, a pregação, nas epístolas, a explanação, o ensino, a explicação, a aplicação, em Apocalipse, a consumação, apontando para Jesus. Então, tudo é para que nós encontremos nas Escrituras Sagradas Cristo Jesus, aquele que nos dá a vida eterna. No Antigo Testamento era assim. Ele foi escrito nesse sentido, para esse propósito. João 5, de 39 e 40. Examinais as Escrituras, Jesus falando com os religiosos, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Eles estudavam com esse intuito, que Jesus não falou que era errado. E Jesus complementa assim: e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus não falou é errado ir para as Escrituras para encontrar a vida eterna. Não, está certo. Só que vocês veem que dela testifica de mim, só que vocês não estão querendo acreditar que eu sou o Cristo profetizado ali. E não quereis vir a mim para que vocês tenham vida, porque vocês sabem que, se vocês forem ao Cristo, vocês terão vida eterna. Só que vocês não creem que eu sou o Cristo e não estão querendo vir a mim. Aí depois do 45 e 47 ele diz: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, Jesus está falando de fato que as Escrituras foram escritas, e ali referindo-se ao Antigo Testamento, para nos apontar o caminho da vida eterna. E nos Evangelhos, a mesma coisa. Mesmo João, no seu Evangelho, ele diz o seguinte, capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E a Atos, na pregação da igreja. Atos 1, versos 1 a 3. Lucas escrevendo: fiz o primeiro tratado, se referindo ao seu evangelho, que eu vou mencioná-lo. Ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, para apontar para Cristo. É o que ele está falando. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? E disse-lhes:
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, e até aos confins da terra. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Fala que Jesus ressuscitou com muitas provas, e se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. O fato histórico da sua ressurreição testemunhado é onde nós balizamos a nossa fé. Não é em uma crendice, mas é num fato histórico. Nós podemos depositar a nossa fé em algo comprovadamente acontecido. E ele diz aqui de que o que aconteceu, de que eles foram avisados, os discípulos, que da mesma forma como viram Jesus subindo, Jesus voltaria. E para que Jesus vai voltar? Para buscar a sua igreja e conduzi-la à vida eterna. Quando ele diz, escreveu o primeiro tratado, e o que ele menciona no primeiro tratado? Ele faz questão de fazer o link com o primeiro tratado. É como se ele estivesse numa continuação do Evangelho, segundo Lucas. Lucas 1, 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado, de que Jesus veio para dar vida eterna. E Apocalipse, na consumação, a mesma verdade. Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tempo de quê? Apocalipse 22, 16 a 21. Finalzinho agora da carta. Do livro. Que podemos entender que é uma grande carta com algumas cartas menores nos primeiros capítulos, né? Vamos dizer assim. Apocalipse 22, 16 e 21, mais o livro de Apocalipse, livro da Revelação. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Tá? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida eterna. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro, que tratam da redenção, da vida eterna. Aquele que testifica estas coisas diz,
certamente cedo venho. Lembra como terminou ler lá em Atos, capítulo 1? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Está sempre falando da vida eterna. E nas epístolas, onde tem a explanação, a explicação da doutrina de Cristo. Verso 10 aqui comigo, capítulo 5 de 1 João. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E por toda a Bíblia. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Isso está revelado em toda a Bíblia. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É disso que fala toda a Bíblia. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ou seja, o propósito da mensagem bíblica é nos conduzir e nos manter na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado pelo Pai para nos dar a vida eterna. Então, a abordagem correta na meditação, na pregação e no ensino bíblicos é o Evangelho. Pois mesmo que cada passagem traga uma aplicação prática específica, elas contribuem juntamente para um enredo único e abrangente da Bíblia, Cristo e a nossa perseverança na fé nele para a vida eterna. E nós encontramos afirmações claras nessa epístola de que Jesus é o Filho de Deus e que quem o segue deve viver de maneira íntegra. Enquanto combate heresias, através de João, o Espírito Santo aqui nos dá a garantia da vida eterna aos que creem no nome do Filho de Deus. Uma fé correta em Jesus, que resulta em obediência divina e em amor fraternal. A prova doutrinária da fé, a prova moral da obediência e a prova social do amor são características de um salvo, de um verdadeiro discípulo de Cristo, daquele que já está na vida eterna. Então, o propósito da mensagem bíblica, dessas reflexões que você assiste aqui no canal, são para que você creia em Cristo Jesus e, crendo nele, você tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.